Pessoal, graça e paz. Para quem ainda não sabe, eu estou ministrando um curso de teologia não denominacional, certo? Teologia biblista, imparcial. O curso é 100% online. Você pode fazer ele inteiro pelo celular. Não precisa ter um computador. Os detalhes para você fazer sua matrícula, o passo a passo, nas legendas aí e também na descrição. Preço super acessível. A próxima turma vai começar agora, no dia 6 de abril. Na descrição eu vou deixar também os links dos meus livros de teologia não denominacional, teologia biblista, caso você queira conhecer mais ou adquirir algum, tudo na descrição, certo? Eu já falei aqui sobre a questão do erro do uso exacerbado do argumento da autoridade, já expliquei o que é o argumento da autoridade, né? Já falei sobre a questão da filosofia, né, de pessoas exacerbando aí no uso da filosofia para explicar a Bíblia, né? Já falei acerca das brechas que muitas dessas pessoas acabam deixando, né? Já falei a respeito do grego, né? De pessoas brasileiras, claro, que ainda não dominam o português e já querem fazer o grego, né? Já expliquei que a cereja do bolo, no contexto contemporâneo, é a interpretação e não a tradução. Nós já temos traduções, algumas muito boas, né? Enfim, já expliquei sobre isso, não vou repetir tudo novamente, certo? Agora, para a gente finalizar, eu quero conversar com vocês acerca do uso das referências. Se você quiser, pode entender como o texto prova, mas eu vou alertar a vocês aí dentro do que vai ser proposto aqui no vídeo, para que vocês tenham cuidado com a Bíblia, certo? Ao acreditarem em doutrinas supostamente bíblicas. O que eu estou querendo dizer com isso, cara? Vou te explicar. Calma. Você já viu que às vezes a pessoa, e isso faz parte, é bom a gente colocar as referências bíblicas, né? No texto ou depois do texto que a gente usou para explicar alguma coisa, certo? Mas você já reparou que algumas pessoas, algumas instituições, algumas linhas de pensamento colocam várias referências. Elas não explicam as referências. Elas dizem assim, olha, isso acontece por causa disso, disso e disso, e nós defendemos isso por causa disso, disso e disso, e pronto. Aí no fim coloca lá entre parênteses várias referências. Então cuidado com essas referências, porque na maioria das vezes essas referências não explicam aquilo que a pessoa tentou explicar no texto. Não explicam. Se você pegar o que a pessoa disse no texto e entender o que ela quis dizer e passar o que ela quis dizer pelo crivo das referências que ela usou, você vai ver que dá ruim. Na maioria das vezes, não estou aqui para generalizar, mas na maioria das vezes dá ruim. Aquelas referências, quando interpretadas em seu contexto e conjunto do contexto e implicações lógicas, etc., não respaldam o textão que a pessoa fez. Entende? Então é preciso ter cuidado, porque às vezes você lê o textão e vê aquele tanto de referências no fim e você automaticamente pensa, pô, só pode estar certo. Caso contrário, a pessoa não usaria tantas referências assim. Só que nós sabemos acerca daquela questão do versículo isolado, do texto fora de contexto, né? Então é preciso ter cuidado. E eu vejo que muitas pessoas, infelizmente, não têm esse cuidado. Elas acabam de ler uma explicação, às vezes uma explicação bonita, cheia de argumentos filosóficos, palavras difíceis e tal, aquela coisa toda, e no fim, entre parênteses, um monte de referências, né? RM 913, né? E por aí vai. Enfim, MT 2520, e por aí vai. E aquele tanto. E a pessoa automaticamente pensa, bom, se o texto está amparado
por esse tanto de referências, então o texto só pode estar certo. Essa explicação só pode estar correta, quando na verdade não é assim que funciona. Às vezes a pessoa explicou algo errado, a pessoa quer implantar uma teoria, uma ideologia errada, biblicamente falando, e ela está usando ali aquelas referências como pano de fundo, enfim. Aí você vai analisar as referências e os seus respectivos contextos, você vai ver que as referências não respaldam o texto, certo? Eu já vi isso, por exemplo, muito em confissões de fé, certo? Confissões de fé que entram em contradições com elas mesmas, que entram em contradições em relação à Bíblia, confissões de fé que a única qualidade que tem é que são antigas, né? Se é que a gente pode chamar isso de qualidade dentro desse contexto, porque tem muitas doutrinas milenares que são erradas, né? Mas enfim, a pessoa traz lá a confissão de fé, né, a qual ela defende, e aí no fim da confissão de fé tem dezenas, às vezes até centenas de referências. Aí se você for analisar referência por referência, levando em conta seu respectivo contexto e etc., você vai ver que essas referências, na maioria das vezes, vão até contra aquilo que está sendo exposto na determinada confissão de fé, certo? Existe uma famosa aí circulando pela internet, né? Não vou citar o nome porque eu não vou ter tempo para entrar nos detalhes e tal, mas no meu livro Desfazendo o Calvinismo à Luz da Bíblia, eu falo sobre esses assuntos, né? Mas a confissão de fé traz lá uma ideologia própria, que não é correta biblicamente falando, mas a cada pensamento ela coloca algumas dezenas de referências bíblicas, de abreviações de referências bíblicas, né? E aí quando você vai analisar o que a confissão está dizendo e compara isso com o crivo do contexto da referência usada, você vê que está errado e na maioria das vezes aquela referência vai até contra. Né? O contexto daquela referência vai até contra aquilo que a confissão de fé está tentando passar. Então, cuidado com a Bíblia nesse sentido, de referências isoladas, certo? Sempre que você lê um texto e esse texto tiver uma referência, seja dentro do texto ou no fim do texto, você sublinha essa referência, certo? Depois você lê o texto de novo, aquele pedaço, aquele trecho, aquele pensamento, pega esse pensamento e passa pelo crivo do contexto da referência usada. Ah, mas o texto usou 20 referências. E eu não estou com esse tempo todo. Então deixe para ler depois, quando você tiver com esse tempo todo. Aí você vai ler o texto e vai analisar as referências para ver se os contextos das referências de fato respaldam aquilo que o texto está dizendo. Certo? Porque esse lance de referência avulsa, esse lance de versículo isolado, texto fora do contexto, isso não é de hoje. Mas, dentro daquilo que eu posso observar, particularmente falando, tem se intensificado nos dias de hoje. Certo? Isso também tem a ver com escatologia, lembra? Das previsões, aliás, das profecias acerca dos fins dos tempos. A apostasia vai aumentar, né? Então, o apóstata, ou a ideologia que vai trazer a apostasia, se esconde atrás de referências isoladas, né? Pessoas vão procurar mestres que falam não o que elas precisam ouvir, mas aquilo que elas querem ouvir. Também é bíblico e essas pessoas, esses falsos mestres, também vão se esconder. Eles vão se camuflar atrás dessas referências isoladas. Então, principalmente na internet e nas redes sociais, aí, né, sempre que você lê um texto que tem ali uma referência, examina
ali, examine a ideia do texto, dentro daquilo que o texto se propõe, naquele trecho que você separou, e compare com o crivo do contexto da referência, para ver se bate. Para ver se a referência, se o contexto da referência de fato está corroborando, está respaldando aquilo que o texto está dizendo. Caso contrário, você vai ser levado por ventos de doutrinas, certo? Isso é um conselho. Conselho, ninguém é obrigado a acatar, né? Então, sobre essa questão do grego, sobre essa questão do argumento da autoridade e da filosofia e das referências isoladas, eu creio que vocês já entenderam. Eu espero ter ajudado, embora sejam vídeos curtos, né, uma explicação bastante rápida, corrida e resumida, até mesmo porque o tempo da gente aqui é bastante escasso, né, mas eu creio que vocês aprenderam aí alguma coisa, e se não tiver ajudado, creio que também não vai atrapalhar. Certo? Obrigado, faça parte do curso, adquira os livros, os detalhes na descrição, e que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Até a próxima!